Em um mundo repleto de distrações, poucos ousam olhar para dentro. Aqui, nós buscamos aquilo que foi esquecido, exploramos o invisível e damos voz ao que pulsa além da razão. Seja bem-vindo ao Guardião da Consciência, um espaço para despertar, refletir e transformar. Prepare-se para enxergar com os olhos da alma. O mundo te ensinou a correr, a servir, a produzir, a se adaptar, mas ninguém te ensinou a se amar, a olhar para dentro e reconhecer que o valor não está no que você entrega, mas no simples fato de existir. Desde cedo, te ensinaram a ser forte, a dar conta, a agradar, a não fraquejar. E sem perceber, você foi se afastando de si mesmo, tentando caber em moldes que te afastaram da tua essência. Em algum ponto do caminho, você se perdeu. Silenciou sua própria voz para não causar incômodo. Escondeu sentimentos para não parecer fraco. E se acostumou a viver no modo sobrevivência. Quando Deus te criou para viver em plenitude, você se desconectou da alma. Não porque quis, mas porque o mundo nunca te ensinou a permanecer em presença. A sociedade te cobra resultado, mas não te ensina a respirar. Te exige entrega, mas não te mostra descanso. Te elogia pela performance, mas esquece de celebrar o ser. Mas o amor próprio é mais do que autoestima. É mais do que gostar de si. É um ato sagrado, de lembrança. É o elo entre você e o Criador. É quando o coração reconhece: eu sou amado não pelo que faço, mas por quem sou em Deus. Amar-se é um ato de fé. É acreditar que o mesmo amor que sustenta o universo também habita dentro de você. É entender que o autocuidado é uma forma de adoração. Porque cuidar da criação é honrar o Criador. Hoje, você é convidado a um retorno. Não ao passado, mas ao centro. Ao lugar onde o Espírito sopra. Onde a alma respira. Onde Deus sussurra: você nunca deixou de ser meu. Hoje, você vai reencontrar esse amor. Vai se lembrar da sua luz, da sua força, da sua origem. Vai se reconectar com a essência que o mundo tentou apagar, mas o céu nunca esqueceu. Hoje, você volta para casa, para o lar mais seguro que existe, a presença de Deus dentro de você. A neurociência do amor próprio. De acordo com estudos neurológicos, a forma como você se trata não é apenas emocional, é também neurológica. Cada pensamento, cada palavra direcionada a si mesmo, ativa circuitos específicos ligados à autorreferência, à regulação emocional e à forma como o cérebro interpreta quem você é. Quando você se critica excessivamente, se compara o tempo todo, se culpa por tudo, se exige além do saudável, você não está apenas sendo duro consigo. Na verdade, está ativando áreas do cérebro associadas à dor emocional, como a ínsula e o córtex cingulado anterior. Ou seja, o cérebro reage à autocrítica intensa, como se estivesse sendo machucado. É como se cada pensamento negativo fosse uma pequena ferida, repetida todos os dias. Mas existe um lado extraordinário nessa história. O oposto também é verdade. Quando você se acolhe, se perdoa, se respeita, se afirma com amor, você ativa o córtex pré-frontal, a região relacionada à clareza, ao equilíbrio, à tomada de decisões sábias e à capacidade de enxergar a vida com perspectiva. Esses atos de amor ativam o nervo vago, reduzem a produção de cortisol e regulam os sistemas de estresse do corpo. Seu sistema nervoso sai do modo ameaça e entra no modo segurança. Seu cérebro entende: aqui é seguro, aqui eu posso respirar. Ou seja, amar-se não é ego, é neurocura. É restaurar os sistemas emocionais que a dor fragmentou. É permitir que o cérebro reaprenda o caminho da paz. E espiritualmente, o amor próprio é o eco da identidade divina em você. Quando você se acolhe, você harmoniza corpo, mente e espírito com o projeto de Deus. Porque o Criador nunca te chamou para viver em guerra consigo mesmo. Ele te chamou para viver inteiro, curado, em paz consigo, e por isso, em paz com o mundo.
O que a Bíblia diz sobre amar a si mesmo? Porque somos feitura dele, criados em Cristo Jesus. Efésios, capítulo 2, versículo 10. Essas palavras não são apenas belas. Elas revelam uma identidade, uma verdade eterna sobre quem você é, obra-prima do Criador, moldado pelas mãos que deram forma ao universo, sonhado antes mesmo de existir. Ignorar isso é desonrar o próprio céu, é esquecer que cada detalhe seu coração sensível, sua mente pensante, sua alma profunda, carrega a assinatura do Deus que te formou com intenção, propósito e amor. Deus não te quer em guerra consigo mesmo. Não te quer vivendo em culpa, cobrança ou autodepreciação. Ele te quer inteiro, presente, desperto, alinhado à identidade que ele já declarou sobre você. Na visão bíblica, o amor próprio não é vaidade. É humildade diante da verdade e divina. É reconhecer que você tem valor. Não porque conquistou, mereceu ou provou, mas porque Deus decidiu te amar primeiro. É aceitar que existe um propósito costurado na sua existência. É tratar-se com dignidade porque o Criador te tratou assim antes de tudo. É olhar para si com compaixão, porque é assim que o céu olha para você. Quando você se ama, não está se colocando no centro. Está colocando Deus no centro da sua identidade. Está dizendo: eu recebo o valor que o Senhor me deu. Amar-se, na perspectiva do reino, é honrar o que Deus fez. É cuidar da criação para honrar o Criador. É viver como quem carrega, dentro de si, a marca, o sopro e a intenção divina. Você não é um acidente. Você é uma obra esculpida pela eternidade. E quando você se vê dessa forma, o mundo perde o poder de roubar sua essência. Porque nos desconectamos do amor próprio. A desconexão não acontece de uma vez. Ela chega devagar, silenciosa, quase invisível. Começa quando você aceita críticas como verdades absolutas, como se a opinião dos outros tivesse mais peso do que a voz que Deus colocou dentro de você. Começa quando você se coloca sempre em último lugar, como se amar o próximo exigisse abandonar a si mesmo. Começa quando você confunde humildade com autonegação e passa a acreditar que para ser bom é preciso se apagar. Começa quando você troca a autenticidade por aprovação, se moldando para caber, se calando para não incomodar, se diminuindo para ser aceito. E aos poucos, você vai se esquecendo de si, esquecendo do que gosta, do que sente, do que precisa, do que sonha, do que Deus plantou em você. Você vive, mas não vive por inteiro. Respira, mas não sente. Se move, mas não se encontra. E o que era luz vai se tornando sombra. Não porque você perdeu valor, mas porque perdeu contato com quem você é. Mas sempre há, um caminho de volta. E ele não começa com força, nem com pressa. Começa com uma decisão silenciosa e sagrada. Eu escolho me reconectar. Reconectar com sua voz, com seu coração, com sua verdade, com sua essência, com Deus, que nunca saiu do seu lado. O retorno não é para um novo você. O retorno é para o você que sempre existiu, por trás das dores, das exigências e das máscaras. O caminho de volta começa no instante em que você decide que merece ser encontrado por você e por Deus. Como se reconectar com o amor próprio na prática? Retome o diálogo consigo mesmo. O primeiro passo da reconexão é voltar a conversar com você. Não a conversa automática, dura, crítica, mas a conversa consciente, amorosa, presente. Pergunte a si mesmo: o que eu tenho dito para mim, nos meus pensamentos? Porque muitas vezes, o diálogo interno é um eco de dores antigas, de vozes que não eram suas, de exigências que nunca deveriam ter sido colocadas sobre os seus ombros. Retomar o diálogo consigo é um ato de misericórdia interior. É abraçar a própria mente com ternura, como quem acolhe uma criança assustada que aprendeu a se defender sozinha. Acolha seus pensamentos, não os ataque. Escute-os com a compaixão que você sempre deu aos outros.
mas que raramente concedeu a si mesmo. E então, comece a substituir as frases que te ferem pelas frases que te devolvem a verdade. Quando vier o pensamento, eu sou um fracasso, responda com gentileza, eu estou em processo, e todo processo leva ao crescimento. Quando surgir a ideia, eu sou um peso, lembre-se da sua identidade. Minha existência tem valor, mesmo nos dias difíceis. A neurociência explica que pensamentos repetidos criam caminhos neurais, e pensamentos curativos criam novos caminhos. Cada frase amorosa que você direciona a si mesmo é um tijolo na reconstrução da sua identidade emocional. E espiritualmente, isso também é verdade. Deus nunca te chamou por nomes de acusação. Ele te chama de filho, obra-prima, amado, criado com propósito. Quando você troca a autocrítica pela autoconsciência, você alinha a sua voz à voz de Deus. E tudo começa a mudar de dentro para fora. Retomar o diálogo consigo mesmo é voltar a ser casa. Casa onde a alma pode descansar. Casa onde a mente pode respirar. Casa onde Deus pode habitar sem ruídos. É o primeiro passo da volta. E talvez o mais transformador. Escolha uma prática diária de amor próprio. O amor próprio não nasce de um grande gesto. Ele floresce em pequenas escolhas diárias, na forma como você se trata, no tom com que fala consigo, na atenção que oferece ao seu interior. Comece com algo simples, mas intencional. Pode ser uma oração silenciosa ao acordar, um minuto de entrega em que você diz: Senhor, cuida do que eu não consigo, e me ensina a cuidar de mim com a mesma graça com que o Senhor cuida. Pode ser um elogio verdadeiro diante do espelho, não por vaidade, mas por reconhecimento. Dizer a si mesmo: eu me vejo, eu me honro, eu sou digno do amor que venho negando. Pode ser um tempo reservado só para você, um espaço de silêncio, de leitura, de respiração, de reconexão com a sua própria alma. Um intervalo onde você deixa o mundo lá fora e volta para dentro de si, onde Deus fala mais alto. Pode ser um não dito com firmeza e paz, porque cada vez que você se permite colocar limites, você protege a casa onde Deus habita, seu coração. Limites não afastam amor. Limites afastam abuso, desgaste e autonegação. Esses pequenos gestos são sementes. Sementes plantadas no solo da alma. E onde há cuidado constante, floresce amor. A neurociência mostra que pequenas práticas diárias reestruturam o sistema nervoso, reduzem o estresse e criam novos circuitos de bem-estar. A espiritualidade mostra que pequenos atos de amor abrem caminho para grandes curas. E a vida mostra que, quando você cuida de si com amor, tudo ao redor começa a mudar. O mundo te trata como você mesmo se trata. E Deus honra cada passo que você dá em direção à sua verdade. Amor próprio não é um destino, é um hábito, uma escolha sagrada, repetida todos os dias. Ore e peça direção espiritual. Amar-se não é apenas um gesto emocional, é um ato espiritual. É alinhar o coração ao olhar de Deus, permitindo que Ele revele quem você realmente é. Quando você ora pedindo direção, não está buscando respostas rápidas, mas reconexão. Está voltando seu coração para o centro, onde o Espírito Santo habita, onde sua identidade é lembrada, onde suas feridas encontram repouso. Ore com sinceridade e humildade. Senhor, me ensina a me ver como o céu me vê, porque a visão divina sobre você não está marcada pelas falhas, pelas expectativas humanas, pelos traumas ou pelas críticas. Deus te vê inteiro, mesmo quando você se sente quebrado. Te vê amado, mesmo quando você se sente esquecido. Te vê precioso, mesmo quando você se sente pequeno. E é essa visão que cura. É essa verdade que restaura. É essa luz que reconstrói o que a vida tentou destruir. Quando você pede direção espiritual, você abre espaço para Deus reorganizar seus passos, acalmar sua mente e colocar paz onde antes havia confusão. O Espírito Santo não é um visitante distante.
Ele é o conselheiro, o consolador, o guia amoroso que caminha com você em cada etapa da sua reconstrução emocional. Você não está sozinho nessa jornada, nem por um segundo. Deus está reerguendo você por dentro, com delicadeza, paciência e propósito. E cada vez que você ora, cada vez que silencia para ouvir, cada vez que entrega o que dói, você dá mais um passo em direção à vida abundante que Ele sempre desejou para você. Honre seus limites como parte da sua espiritualidade. Seus limites não são defeitos, não são fraquezas, não são obstáculos ao amor. Seus limites são sagrados. Eles são parte da forma como Deus te desenhou, para proteger sua energia, guardar seu coração e manter você alinhado com a sua essência. Durante muito tempo, você acreditou que amar significava se desgastar, que ser bondoso era aceitar tudo, que ser espiritual era suportar o insuportável. E, sem perceber, passou a ultrapassar suas próprias fronteiras internas, até não reconhecer mais o próprio cansaço. Mas a verdade é simples e libertadora. Honrar seus limites é um ato de fé. É confiar que você não precisa se destruir para ser útil, nem se sacrificar para ser amado. Jesus, o maior exemplo de compaixão que já existiu, colocava limites. Ele se retirava para descansar, se afastava de ambientes pesados, buscava silêncio quando a alma pedia paz. O próprio Filho de Deus entendeu. Para continuar curando, é preciso continuar inteiro. Quando você diz não com respeito, você honra o espaço onde Deus habita em você. Quando você se permite descansar, você reconhece que não é sua força que sustenta o mundo, mas a graça. Quando você se recusa a carregar o que não é seu, você devolve a Deus aquilo que só Ele pode transformar. Seus limites são pontes para a sua saúde emocional. São muros contra o excesso e portais que protegem o que há de mais sagrado em você. E ao honrá-los, você se torna mais presente, mais leve, mais verdadeiro, mais alinhado com o propósito divino. Porque não existe amor ao próximo sem amor a si mesmo. E não existe amor a si mesmo sem respeito pelos seus limites internos. Honrar seus limites é dizer a Deus: eu cuido do templo que o Senhor me entregou. Feche os olhos. Respire fundo, bem fundo. Sinta o ar entrando, percorrendo seu peito e deixando espaço para que Deus toque onde você mais precisa. Agora, ore comigo. Não com pressa, mas com fé, presença e entrega. Senhor, tantas vezes eu me perdi de mim. Me cobrei além do que eu podia suportar. Me julguei com uma dureza que o Senhor nunca usou comigo. Me abandonei tentando ser forte, tentando agradar, tentando caber onde meu coração já não conseguia respirar. Acreditei em mentiras sobre quem eu sou, palavras que não vieram do céu, temores que não vieram do teu amor, cargas que nunca foram minhas. E, no meio dessas pressões, eu me esqueci de me ver com o teu olhar, olhar que acolhe, olhar que cura, olhar que restaura. Mas hoje, eu volto, Senhor, volto com compaixão por mim, volto com verdade, sem máscaras, volto com o desejo sincero de aprender a me amar, do jeito que o Senhor me ama, com graça, paciência e misericórdia. Ensina-me a cuidar de mim sem culpa, a respeitar meus limites sem medo, a honrar o templo que o Senhor me deu, a ouvir minha alma quando ela sussurra por descanso, por presença, por atenção. Que o teu Espírito me conduza de volta à minha essência, ao centro onde a tua luz me lembra quem eu sou. Em ti, eu sou inteiro. Em ti, eu sou restaurado. Em ti, eu sou profundamente amado. Amém. Conectar-se com seu amor próprio não é abandonar Deus, é voltar para os braços dele. Porque o amor próprio verdadeiro nasce no lugar mais santo que existe, na consciência de que você é criação divina, obra moldada pelas mãos que desenharam o universo. Quando você se rejeita, você rejeita a própria obra que Deus declarou muito boa. Quando você se abraça, você honra o sopro de vida que Ele colocou dentro de você.
Deus nunca quis ver você se anulando, se desgastando, se apagando para caber no mundo. Ele te chamou para viver com identidade, com presença, com dignidade interior. Hoje, você deu um passo importante, um passo de retorno. Retorno para a sua verdade, para a sua essência, para o valor que o céu te deu antes de qualquer palavra humana. Mas essa jornada não acaba aqui. Amar a si mesmo é uma escolha diária, um compromisso silencioso, feito de pequenas atitudes que florescem no tempo certo. Amanhã, você continua. E depois também. Todos os dias, um pouquinho mais. Com escolhas simples, mas poderosas. Parar por um instante para ouvir o que a alma sente. Respirar fundo quando a mente quiser te punir. Descansar sem culpa. Dizer não com amor. Permitir-se chorar. Agradecer as pequenas vitórias. Lembrar que Deus não desiste de você. Tratar-se com a mesma paciência que o céu tem por você. Esses gestos são sementes espirituais. E onde há cuidado constante, onde há verdade, onde há gentileza consigo mesmo, floresce cura. Se essa palavra tocou seu coração, declare nos comentários. Hoje eu volto a me amar. Com fé, com verdade, com compaixão. Inscreva-se no canal Guardião da Consciência e siga conosco nessa jornada de reencontro com sua identidade espiritual, com sua essência divina, com o propósito que Deus plantou dentro de você. Você é templo. Você é precioso. Você é filho amado. E o céu inteiro se alegra, celebra e resplandece quando você decide, com coragem e ternura, voltar a se amar, como Deus sempre te amou. Se algo em você despertou, se uma palavra tocou o espaço onde antes reinava o silêncio, então a missão foi cumprida. Aqui, não oferecemos respostas prontas, oferecemos caminhos. Lembre-se, o leão dentro de você nunca dorme. Ele apenas aguarda o momento certo para rugir. Que a bondade te conduza, que a consciência te proteja e que o silêncio permaneça sendo o lugar onde Deus sussurra ao seu coração. Até o próximo despertar.